o louvor que libertou um milagre. Ana segurava o exame com as mãos trêmulas. As letras pareciam dançar diante de seus olhos cansados. Fenilcetonúria materna, risco elevado de deficiência intelectual e neurológica no feto. Dieta restritiva imediata. Acompanhamento médico rigoroso. O papel caiu sobre a mesa da cozinha enquanto ela cobria o rosto com as mãos. Não era justo. Depois de anos tentando engravidar, de tantas orações sussurradas no quarto escuro, agora vinha aquilo. Uma doença rara, genética, que poderia roubar o futuro de seu filho antes mesmo dele nascer. O médico havia sido claro: Senhora Ana, sua fenilalanina está nas alturas. Se não controlar agora, seu bebê pode nascer com danos cerebrais irreversíveis. E mesmo com dieta, não há garantias. Ela olhava para a barriga ainda pequena, apenas um leve inchaço sob a blusa. Como poderia privar aquele ser tão pequeno de algo tão essencial? E se, mesmo com todos os sacrifícios, tudo desse errado? Ana não era de chorar fácil. Criada no interior de Minas Gerais, havia aprendido cedo que a vida era feita de luta e silêncio. Mas naquela noite, o desespero foi maior que a força. Sentada na beira da cama, com o marido trabalhando até tarde no armazém, ela não sabia mais a quem recorrer. Foi então que se lembrou da vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque, que usava saias longas e falava baixo, mas com uma convicção que fazia qualquer um parar para ouvir. Você já foi na congregação, minha filha? Tinha perguntado certa vez, enquanto regava as plantas da calçada. Lá tem gente que ora de verdade. Não é como esses cultos cheios de gritaria. É simples, mas Deus ouve. Ana nunca havia entrado numa igreja. Sua família era católica de missa de Natal, mais por tradição do que por fé. Mas naquela noite, sem saber por quê, pegou o telefone e discou o número que Dona Maria lhe dera meses antes, guardado sem esperança de usar. Alô? Uma voz masculina, calma, respondeu. Moço, eu preciso de ajuda. Sua voz quebrou. É sobre o meu bebê. Do outro lado, o irmão José, um ancião da congregação cristã no Brasil, escutou em silêncio. Não fez perguntas demoradas, não prometeu soluções mágicas. Apenas disse: Venha amanhã à noite. Às 8. A gente vai orar. O prédio era simples, paredes brancas, sem cruzes nem imagens, apenas uma placa discreta com as letras ACCB. Dentro, o cheiro de madeira envelhecida e cera de assoalho misturava-se ao som dos irmãos chegando, cumprimentando-se com apertos de mão e sorrisos quietos. Ana, com uma saia emprestada de Dona Maria, não muito curta, não muito justa, sentou-se num banco de madeira ao lado do marido, que, embora cético, não quis deixá-la sozinha. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Apenas vozes unidas cantando um hino que Ana nunca ouvirá. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Dá-me força e vigor para eu não desanimar. Ela olhou ao redor. Homens de camisa social, mulheres de vestidos modestos, crianças sentadas em silêncio. No púlpito, o ancião, um homem de óculos e cabelos grisalhos, dirigia a reunião com voz serena, como se cada palavra fosse pesada antes de ser dita. Não havia sermões longos, nem histórias dramáticas. Apenas a palavra de Deus, lida com reverência, e orações que pareciam subir direto ao céu. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos e irmãs levantavam-se, um a um, e falavam de suas lutas e vitórias com uma humildade que comovia. Um homem contou como havia sido curado de uma úlcera depois de jejuar e orar. Uma jovem agradeceu por ter conseguido um emprego depois de meses de desespero. Ninguém gritava, ninguém se exibia. Era como se estivessem falando só para Deus, e os outros apenas ouvissem por acaso. Então, o ancião olhou para Ana. Tem alguém aqui que precisa de uma palavra de fé? Ela sentiu o coração bater forte. Levanta-te, parecia dizer uma voz dentro dela. Levanta-te e fala. Com as pernas trêmulas, Ana se pôs de pé. As mãos frias se agarraram ao banco à sua frente. Eu estou grávida. Sua voz saía fraca. Os médicos disseram que meu bebê pode nascer doente. Que eu tenho uma coisa chamada fenilcetonúria, e que não tem jeito. Uma lágrima escorreu. Eu não sei o que fazer. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor.
Era um silêncio de respeito, de quem sabe que ali, naquele momento, algo sagrado estava acontecendo. O ancião aproximou-se, colocou uma mão no ombro dela e perguntou: Você acredita que Deus pode mudar isso? Ana hesitou. Até então, sua fé tinha sido mais dúvida do que certeza. Mas olhando para aqueles rostos serenos, para aquelas pessoas que viviam uma vida tão diferente da sua, simples, sem alarde, mas cheia de uma paz que ela nunca vira, algo dentro dela respondeu antes que a razão pudesse interferir. Eu quero acreditar. Então a gente vai orar. O ancião voltou ao púlpito e pediu que todos se ajoelhassem. Ana nunca havia se ajoelhado para orar. Nunca havia sentido o peso de dezenas de vozes unidas pedindo a mesma coisa, com uma fé tão pura que parecia cortar o ar. As palavras do ancião eram simples. Pai nosso, que estás nos céus, nós te pedimos pela irmã Ana e por este bebê que ainda não conhece a luz. Tu que criaste todas as coisas, que conheces cada célula, cada batimento, cada necessidade, nós te pedimos, restaura. Não olhe para a ciência, não olhe para as probabilidades. Olha para a fé desta mãe. Em nome de Jesus, amém. Os améns em que ecoaram não foram altos, mas soaram como um coro celestial. Nos dias seguintes, Ana voltou. Não por obrigação, mas porque algo havia mudado dentro dela. Começou a participar das reuniões de doutrina, onde aprendia sobre o batismo nas águas, sobre a Santa Ceia, sobre a importância de uma vida consagrada. O marido, a princípio relutante, passou a acompanhá-la, impressionado com a seriedade daqueles irmãos. Eles não pedem dinheiro, não fazem show. Só vivem o que acreditam. Disse-lhe certa noite. Ana seguiu a dieta rigorosa que os médicos indicaram, mas seu coração já não estava mais preso ao medo. Uma noite, depois de um culto onde o ancião falou sobre a fé que move montanhas, ela sentiu algo diferente. Uma certeza. Uma paz que não vinha dos exames, mas de algo muito maior. Quando chegou a hora do parto, os médicos ficaram surpresos. Os níveis de fenilalanina, que antes estavam nas alturas, haviam se estabilizado de forma inexplicável. O bebê nasceu saudável, com todos os exames normais. Os especialistas balançaram a cabeça, chamando de um caso atípico. Mas Ana sabia. No domingo seguinte, ela estava de pé novamente, desta vez segurando seu filho nos braços. O pequeno Lucas, envelopado em um cobertor azul, dormia enquanto Ana falava para a congregação. Eu vim aqui sem esperança. Mas Deus me deu mais do que eu pedi. Não foi só o milagre do meu filho. Foi a certeza de que, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele cuida. Sua voz embargou. Eu fui batizada nas águas semana passada. Porque eu quero viver esta vida. Uma vida de fé, de simplicidade, de amor ao próximo como esses irmãos me ensinaram. O ancião sorriu e acrescentou. Isso é o Evangelho, irmãos. Não é coisa de homem, é coisa de Deus. E ele continuou operando, como operou nos tempos dos apóstolos. Quando terminaram os testemunhos, foi servida a Santa Ceia. O pão partido, o vinho compartilhado, símbolos de um sacrifício que, para Ana, agora tinham um significado novo. Ela olhou para o filho, para o marido ao seu lado, para os irmãos que, sem nem conhecê-la direito, haviam se ajoelhado por ela. A lição que ficou. Anos depois, quando lhe perguntavam como havia superado aquilo, Ana respondia com um sorriso tranquilo. A gente acha que fé é só acreditar que Deus pode. Mas a verdadeira fé é confiar que Ele quer. E na congregação, eu aprendi que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é rico ou pobre, se tem estudo ou não. O que importa é o coração. Eles não têm altares dourados, nem pastores famosos. Tem só a palavra, a oração e um amor que não se vê em qualquer lugar. Fazia uma pausa e olhava para Lucas, agora um menino saudável, correndo pelos bancos da igreja. Se eu não tivesse entrado naquela porta, não sabia que Deus era tão perto assim. Às vezes, a gente procura milagre, e o milagre é justamente encontrar um lugar onde Deus ainda é Deus, simples, poderoso e cheio de misericórdia. E assim, entre hinos cantados à capela, reuniões sem alarde e vidas transformadas no silêncio, a história de Ana se juntou a tantas outras na congregação cristã no Brasil, provas de que, onde a fé verdadeira, até o impossível se curva. Ana nunca imaginou que sua vida poderia mudar tanto em tão pouco tempo.
Depois daquele dia em que entrou pela primeira vez na CCB, arrastada pela dor e pela desesperança, tudo começou a fazer sentido. Os irmãos não a julgaram por estar com o filho doente nos braços, nem por suas lágrimas que molhavam o chão enquanto pedia ajuda. Só a abraçaram e oraram com ela, como se já a conhecessem há anos. Lucas, que antes mal conseguia respirar sem tossir, começou a ganhar peso. Os médicos, que já não davam esperança, agora olhavam os exames com espanto. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas Ana sabia. Era Deus respondendo às orações daqueles irmãos que, noite após noite, se reuniam para clamar pelo menino. Não havia holofotes, nem campanhas de arrecadação. Só fé pura, aquela que não precisa de propagandas para ser real. Com o tempo, Ana passou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Aprendeu que na CCB não se busca fama, nem reconhecimento. O que importa é a obediência à palavra e o amor ao próximo. Ela viu irmãos que, mesmo passando por dificuldades, sorriam e ajudavam uns aos outros. Viúvas que encontravam consolo, jovens que deixavam as drogas, famílias que se reconciliavam. Tudo aquilo parecia um milagre contínuo, silencioso, mas poderoso. Um dia, durante uma reunião de doutrina, o irmão que presidia falou sobre a importância de confiar em Deus em todas as coisas. Ana sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Lembrou-se de como, no passado, tinha tentado resolver tudo sozinha, correndo de hospital em hospital, gastando o pouco que tinha com remédios que não adiantavam. Mas agora entendia, Deus não tinha se esquecido dela. Ele só estava esperando que ela o buscasse do jeito certo. Irmã, o Senhor é fiel, disse uma irmã mais velha, colocando a mão em seu ombro. Ele não muda. O que ele fez por você, pode fazer por qualquer um que crer. Ana sentiu, com os olhos cheios d'água. Sabia que era verdade. Lucas, que antes era uma criança frágil, agora corria, brincava, ia à escola. Os vizinhos, que antes a evitavam por medo da doença do menino, agora a cumprimentavam com admiração. Deus mudou tudo, ela pensava. E assim, sem alarde, Ana começou a levar outras pessoas para as reuniões. Não com palavras bonitas, mas com seu testemunho. Venham ver o que Deus fez por mim, dizia. E muitos vinham. Alguns por curiosidade, outros por desespero. Mas todos encontravam o mesmo, um lugar onde Deus ainda opera, onde a fé não é só teoria, mas algo que se vive. Hoje, anos depois, Lucas é um jovem forte, que ajuda nos cultos e canta os hinos com voz firme. Ana, que já foi uma mãe angustiada, agora é uma irmã que conforta os que chegam com o coração partido. E assim, como tantíssimas outras histórias na congregação cristã no Brasil, a dela é mais uma prova de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. Porque milagre não é só curar o corpo. É transformar a vida. É dar paz onde havia dor, esperança onde só havia desespero. E isso, a CCB ensina todos os dias, sem barulho, mas com uma fé que move montanhas. Na mesma congregação onde Lucas e Ana encontraram sua vitória, havia um homem chamado Pedro. Ele era conhecido por todos como um homem de poucos sorrisos, sempre com os ombros curvados pelo peso de uma vida difícil. Trabalhava como servente de pedreiro, levantando paredes durante o dia e, à noite, carregando um fardo ainda mais pesado, a lembrança de um filho que havia se perdido nas ruas. João, o filho de Pedro, tinha apenas 17 anos quando começou a se envolver com más companhias. As noites viraram dias, e os dias se tornaram um borrão de preocupação. Pedro orava, chorava, jejuava, mas as notícias que chegavam eram sempre piores. Até que um dia, o silêncio. João havia desaparecido. Ninguém sabia onde estava, nem se estava vivo. Foi então que Pedro, já sem forças, entrou na igreja arrasado. Não conseguia nem cantar os hinos, apenas se ajoelhava e chorava. Os irmãos o cercavam em oração, e as irmãs, com suas vozes doces, elevavam súplicas a Deus. Senhor, traz nosso irmão de volta, pediam. Pedro não tinha mais palavras, só lágrimas. Até que, numa noite de culto, enquanto o coro entoava Deus é fiel, ele não falha, Pedro sentiu algo diferente. Não foi um som, nem uma voz, mas uma certeza no coração, ele está vivo. E vai voltar. Aquela certeza o sustentou nos dias seguintes.
3 meses depois, numa tarde chuvosa, enquanto Pedro voltava do trabalho, viu uma figura conhecida sentada na calçada, encolhida, molhada, com o rosto marcado pela vida nas ruas. Era João. O coração de Pedro quase parou. Ele se ajoelhou na frente do filho, sem dizer nada, apenas abraçando-o com força. João, surpreso, começou a chorar. Pai, eu não mereço, gaguejou. Pedro só respondeu: Deus te trouxe de volta. Isso é tudo que importa. Não foi fácil. João estava fraco, doente, com o corpo marcado pelas drogas. Mas a igreja o acolheu. As irmãs preparavam comida para ele, os irmãos o levavam aos cultos, e o pastor orava com ele todas as noites. Pouco a pouco, João foi se recuperando. O vício foi perdendo força, e a fé foi ganhando espaço em seu coração. Hoje, João está na igreja. Não como um visitante, mas como um servo. Ele ajuda nos trabalhos de caridade, visita os doentes e, com lágrimas nos olhos, conta sua história para os jovens, avisando: o mundo dá só dor. Mas Jesus dá vida. Pedro, que já foi um homem quebrado, agora sorri. Não porque a vida ficou fácil, mas porque ele aprendeu que, na CCB, ninguém está sozinho. Quando um cai, os outros se ajoelham ao lado. Quando um chora, os outros oram. E quando parece que tudo está perdido, Deus age. Porque milagre não é só trazer de volta quem se foi. É restaurar o que estava quebrado. É dar um novo começo onde só havia fim. E isso, a congregação cristã no Brasil faz, não com palavras bonitas, mas com uma fé que não desiste, um amor que não julga e uma esperança que nunca se apaga. E assim, como Lucas, Ana e Pedro, muitos outros encontram ali não só uma igreja, mas um lar. Um lugar onde Deus ainda escreve histórias de vitória, uma oração de cada vez. No mesmo bairro onde Pedro encontrou sua restauração, morava uma mulher chamada Marisa. Ela era conhecida por todos como a viúva do beco, porque depois que perdeu o marido em um acidente, se isolou do mundo. As pessoas falavam que ela vivia amargurada, com as janelas sempre fechadas e o coração ainda mais fechado. Os filhos, já crescidos, tentavam visitá-la, mas ela os recebia com um sorriso forçado e um "eu estou bem, não precisam se preocupar". Até que um dia, a irmã Clara, uma obreira da CCB que morava perto, sentiu um peso no coração ao passar pela casa de Marisa. Não era a primeira vez, mas dessa vez, ela parou, olhou para a casa cinzenta e sentiu uma voz dentro dela: bata aquela porta. Clara hesitou. Sabia que Marisa nunca aceitava visitas, mas algo a impulsionou. Respirou fundo, ajustou a bolsa com a Bíblia dentro e subiu os 3 degraus da calçada. O primeiro toque na porta foi tímido. Nenhuma resposta. O segundo, um pouco mais firme. Então, ouviu passos arrastados e a porta se abriu só o suficiente para que um par de olhos cansados aparecesse. "O que a senhora quer?" perguntou Marisa, com a voz rouca de quem pouco falava. "Irmã Marisa, eu só vim trazer um recado", disse Clara, com um sorriso suave. "Deus não esqueceu da senhora. E a igreja também não." Marisa tentou fechar a porta, mas Clara segurou com delicadeza, sem forçar. "Não preciso de nada", murmurou Marisa, olhando para o chão. "Todo mundo precisa de algo, irmã." "Às vezes, só de alguém que ore por nós", respondeu Clara. "Posso entrar só um minutinho?" Marisa suspirou, como se carregasse o mundo nas costas, mas acabou abrindo a porta. A casa estava escura, com cortinas pesadas tapando a luz do sol. O cheiro de mofo e solidão era forte. Clara sentou-se na sala, onde uma foto desbotada do marido de Marisa estava sobre a mesa, coberta de poeira. "Faz quanto tempo?" perguntou Clara, apontando para a foto. 10 anos, respondeu Marisa, secando uma lágrima que teimava em cair. 10 anos e parece que foi ontem. Clara não disse que entendia, porque ninguém entende a dor do outro de verdade, mas pegou a mão de Marisa e começou a orar. Não foi uma oração longa nem cheia de palavras difíceis. Foi só um clamor sincero: "Senhor, toca neste coração. Mostra para esta filha que o Senhor está aqui, mesmo no escuro." Marisa não chorou na hora. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, sentiu algo diferente. Uma paz que não vinha dela mesma. No dia seguinte, quando Clara voltou,
Marisa abriu a porta antes mesmo dela bater. Você vai voltar hoje? Perguntou, como se tivesse medo da resposta. Todos os dias, se a senhora deixar, respondeu Clara, com os olhos brilhando. E assim começou. Clara ia à casa de Marisa, levava um café, lia um salmo, orava. Às vezes, falavam. Outras, ficavam em silêncio. Até que um domingo, depois de semanas, Clara convidou. Que tal vir conosco no culto, irmã? Só para sentir o ambiente. Marisa recuou. Não estou pronta. Ninguém está pronto, disse Clara. Mas Deus nos espera do jeito que a gente está. No domingo seguinte, Marisa apareceu na porta da CCB. Vestia preto, como sempre, e tremia por dentro. Mas quando entrou, algo a surpreendeu, ninguém a olhou com pena. Ninguém sussurrou. Apenas sorrisos sinceros e um coro de vozes cantando "A Deus é fiel". Ela se sentou no fundo, mas quando o irmão que pregava falou sobre a ressurreição de Lázaro, como Jesus chamou o morto para fora do túmulo, Marisa sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. No final do culto, uma irmã se aproximou e lhe deu um abraço apertado. Bem-vinda, irmã. Deus te trouxe até aqui por um motivo. Marisa não soube explicar, mas pela primeira vez em anos, sentiu que poderia respirar de novo. As semanas passaram, e Marisa começou a mudar. Não foi de uma hora para outra. Ainda tinha dias em que a saudade doía como uma faca, mas agora ela tinha para onde ir. As irmãs a visitavam, os obreiros oravam com ela, e aos poucos, ela foi descobrindo que a dor não precisava ser carregada sozinha. Um dia, durante uma reunião de oração, Marisa se levantou. Suas mãos tremiam, mas sua voz, embora baixa, saía firme. Eu pensei que minha vida tinha acabado quando perdi meu marido. Mas Deus me mostrou que não. Ela olhou para os rostos atentos e continuou: hoje, eu não estou curada da saudade. Mas estou viva. E isso é um milagre. A igreja aplaudiu, não por ela, mas com ela. Porque na CCB, cada vitória é de todos. E assim, como Pedro, Lucas e Ana, Marisa aprendeu que milagre não é só o que vemos. É a mão que segura a nossa quando achamos que vamos cair. É a voz que chama nosso nome quando estamos perdidos no escuro. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece acabado, Deus está apenas começando a escrever uma nova história. E essa história, irmãos, ainda não terminou. O milagre que não acabou. Nos meses seguintes, Marisa descobriu que o milagre não era apenas sobreviver à dor, mas transformá-la. Começou a visitar viúvas na igreja, levando não respostas, mas presença, o mesmo consolo que havia recebido. Um dia, uma senhora idosa, com os olhos úmidos, segurou sua mão e sussurrou: Você me fez lembrar que Deus não tira a saudade, mas enche o vazio com propósito. E foi assim que Marisa entendeu: o milagre não era a ausência da dor, mas a capacidade de carregá-la sem ser esmagada. Como o trigo que morre para dar pão, sua história quebrada se tornou alimento para outros. A saudade do marido ainda ardia, mas agora era como uma vela acesa, não para queimar, mas para iluminar. Reflexão final. Deus não prometeu um caminho sem noites, mas prometeu ser a luz nelas. O milagre não é a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva. Marisa descobriu que a ressurreição não é só voltar à vida, é viver de um jeito novo, com cicatrizes que contam de uma graça que sustenta. Lição. Se você está esperando um milagre perfeito, pode perdê-lo no meio do processo. Às vezes, a mão de Deus não nos tira do fogo, nos faz mais fortes dentro dele. E quando achamos que a história acabou? É só o início do capítulo que ele sempre soube escrever. Porque a maior prova de um milagre não é o que muda ao nosso redor, mas o que nasce dentro da gente. Broto.